A mamãe chegou. Que? A mamãe chegou. Ela chegou já? Uhum. Oxi, gente. Leu. Oi, bonitinho. Oi. E o banho? Tudo bem? Tá fedido, hein? Só o suor. Vai tomar um banho. Ai, eu amo. Peraí que aquela chegou, tá fechada ali a porta. Rápido. A gente já tá online. Oi, gente. Boa noite para vocês. Cheguei. Tu me largou aqui online, eu nem sabia que tava. Ai, meu Deus. Online. Não puxou só a cerveja aí, não, né? E dedurou a si mesmo, né? Não, eu não tenho esconderijo, não. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe todos vocês. Estamos em mais uma live do projeto Redenção Familiar. E hoje, mais uma vez, com a nossa mana, num assunto tão complexo e delicado, porém muito real, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui no Google, nos índices da pornografia feminina, junto com, por incrível que pareça, o alto consumo dos videogames. Hoje, o público mais consumidor de videogame no Brasil são as mulheres. E no final eu quero fazer esse link, né, por isso que eu combato tanto a futilidade dos jogos, né, não ele como entretenimento. Qualquer coisa pode ser entretenimento, mas discernir se não está sendo uma fuga da realidade, né? Na minha interpretação, que conexão há entre o excesso de entretenimento e o vício em pornografia? Mas eu mais quero te ouvir, porque desde que eu te ouvi pela primeira vez e você flertou com esse assunto, eu falei, eita, alguém realista, alguém com o pé no chão. Então, somos todos ouvidos. Então, bora que eu tenho Para quem muita não coisa sabe, pra o falar. nosso tema de hoje é justamente isso, né? Como o empoderamento empurrou a mulher para o consumo pornográfico. Então eu fiz um esquema mentalzinho aqui para não me perder. Então, se eu olhar para baixo, vocês já sabem, porque eu quis fazer bastante pesquisa para trazer conteúdo de qualidade e credibilidade. Então, vamos lá. Eu comecei pesquisando primeiro o que significa empoderamento. Essa é uma palavra que não existe no nosso dicionário. Ela foi tomada do inglês para cá nas últimas décadas. E então ela é uma criação social, né? Ela é uma palavra recente desse nosso contexto do feminismo. E no original a palavra é empowerment. E ela foi mencionada pela primeira vez por uma mulher nos Estados Unidos na metade do século XX. Ela se chama Rosabeth Moss. Ela é professora de gestão. Ela era professora de gestão em Harvard e ela vai usar esse termo empowerment como empoderamento partindo da ideia de dar às pessoas 3 coisas: poder, liberdade e informação, para que as pessoas tivessem condições de tomar decisão e participar ativamente de organizações empresariais. Então, esse termo empowerment, que a gente tomou emprestado e chama de empoderamento, vem do inglês, e do original ele é um termo empresarial, usado exclusivamente para isso. Então, o que significam esses 3 pilares de empowerment? Poder, que quer dizer responsabilidade em todos os níveis. Liberdade, que parte de uma motivação autônoma e de um fornecimento de recursos. E informação,
que te leva à liderança e a uma gestão saudável. Mas aí vem o feminismo, se apropria desse termo, a gente transforma em empoderamento, e ele vai subverter esses 3 pilares do empowerment na cultura da vulgaridade. Ele subverte esses valores para suprir as suas necessidades aqui do feminismo. Então, a terceira onda do feminismo que a gente entende que a gente está vivendo ainda, que é o feminismo do sexo radical ou do sexo positivo, vai subverter esses 3 pilares. Então, poder, a partir do conceito da ideologia do empoderamento no feminismo de hoje, significa a dominação do outro através do corpo e do sexo. Então, um poder que gerava responsabilidade agora é um poder que gera dominação através do único instrumento que nós temos hoje, que supera o instrumento do homem, que é a força. Nós estamos falando da nossa manipulação. O conceito de liberdade. Liberdade, lá atrás, era motivação autônoma e fornecimento de recursos. No feminismo do sexo positivo, a gente vai ver a liberdade como uma exposição excessiva e vulgar dos corpos. A liberdade vira liberdade sexual. A gente passa a entender a nossa liberdade única e exclusivamente a partir do nosso sexo. Ou seja, o que a gente tem no meio das pernas é o que diz se nós somos livres ou não. O que nós fazemos com isso é o que diz se nós somos livres ou não. E o conceito de informação, que para mim é o que está moldando as nossas gerações dos 30 anos últimos para cá. Essa geração de informação que antes levava a uma liderança e a uma gestão saudável, agora vai elaborar estratégias de desonra e manipulação sobre os homens. O senhor vive falando nos seus vídeos e tudo que o poder do homem é bruto, é físico. E a gente não consegue superar esse poder. A gente não tem biologicamente corpo para superar esse poder. Então a gente cai na manipulação. A manipulação psicológica, a manipulação emocional, né? O empoderamento aqui vai falar, através das informações, vai gerar estatísticas feitas sem o referencial. Por exemplo, hoje a gente fala muito da quantidade de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas se você for fazer uma pesquisa rápida no Google e jogar lá índices de violência doméstica, a gente vai ver que 73% da violência passional doméstica parte da mulher. Só que essa não é uma estatística policial, porque os homens não vão lá denunciar. Os caras tomam facada e vai para o hospital. Ele não vai para a polícia abrir queixa. O cara apanha na cara e, para não se sentir humilhado de denunciar, ele guarda. Então, essas estatísticas são estatísticas de números de atendimento, não são de delegacia. Uhum. Por favor, não estou aqui dizendo que mulher não sofre violência, sofre e muita. Os números estão aí. O que a gente não pode é fazer estatística parcial. Eu vou falar só das minhas estatísticas, sem comparar com a do outro, porque a do outro não me interessa só a minha. E essa geração de informação também está gerando uma instrumentalização do nosso ensino para a sobreposição masculina. A gente vê hoje nas universidades, nas escolas, uma doutrina do feminismo radical, né? Os homens estão sendo massacrados. Nós castramos os nossos homens todos os dias. Estamos criando futuros eunucos porque eles não têm condição de brigar conosco no que diz respeito à manipulação psicológica. Nós somos muito boas nisso. Então, o que o feminismo de hoje faz? Não faz com que o oprimido entre em pé de igualdade no que diz respeito a direitos. Não. Faz com que o oprimido se torne opressor. Então, nós nos tornamos opressores dos homens da mesma forma que nos sentimos oprimidas por eles. A gente não quer resolver o problema. A gente está transferindo um problema. A gente não está resolvendo. A gente está substituindo esse problema. As mulheres que estão feridas estão criando homens absolutamente machucados. Então, assim,
o empoderamento, ele atribui poder. Mas nós, cristãos, a gente só tem autoridade para exercer poder, como o feminismo diz, em Cristo. A gente não tem essa autoridade de exercer poder sem Jesus, né? E mesmo assim, quando a gente não tem Cristo, a gente quer poder, a gente vai para o mundo procurar. E aí os conceitos de poder vão divergir bastante. O que Jesus diz a respeito de poder? Que poder é serviço. Quando você serve, você exerce um poder sobre o outro, e não é um poder de dominação. Eu não quero voltar em Gênesis 3,16 aqui, eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse. E o que o mundo diz que o poder é? Violência, sexo e dinheiro. Quando a gente pensa num homem poderoso, a gente pensa o quê? Um homem forte e rico. Rodeado de mulheres. Rodeado de mulheres. E quando hoje, o que a gente pensa hoje que é uma mulher poderosa? Qual é a imagem que vem? Em mim vem uma, bem forte assim, ó, pá, que eu não vou nem dizer o nome aqui, que vocês provavelmente seguem ela no Instagram, porque ela tem bastante seguidor. Então, uma mulher poderosa é aquela que tem também muito dinheiro. Então, se o homem pode ter tanto dinheiro quanto eu, não é sobre isso que eu vou me debruçar. Eu vou me debruçar sobre o sexo. Então, eu gero uma cultura da sexualização feminina hiperagressiva. Porque eu sei que o ponto fraco do homem está no pênis dele, né? E é muito louco isso, né? Assim, você pega... Vou dar nomes, né? Porque não é depreciativo, a gente não vai ser processado. A Anitta. Por incrível que Mas pareça... olha, bingo! Olha só, a Anitta é uma mulher extremamente capaz, visionária, empreendedora, poliglota. Eu acho que domina o português, o inglês, o espanhol, o italiano. Tipo assim, ela é boa no que faz, mas descobriu que a melhor moeda a ser vendida é o corpo e o sexo. Então, do tipo assim, é muito louco para mim esse conceito da mulher empoderada, que ela se empodera se escravizando e escravizando outras. Exatamente. Exatamente. A gente se usa desse feminismo fajuto para entrar em espaços que a gente não precisa, porque a gente está na internet gastando tempo em saber como é que a Anitta consegue esconder a perereca dela no maiô. Você me desculpa, mas é a discussão da última semana. Inclusive, um monte de mulher fazendo vídeos de si mesmas com maiô, mostrando que a delas não cabe no maiô que a Anitta usa. Então, a gente está usando o empoderamento feminino para estar na internet discutindo como que a Anitta guarda a vagina dela no maiô, por que o fulano de tal, como que o fulano de tal posta uma foto com pênis enorme. A gente está discutindo peito, a gente está discutindo silicone, a gente está discutindo tudo, e a gente não está ocupando os lugares que o feminismo diz que a gente tinha que ocupar. A gente está perdendo o nosso tempo e não está nas academias discutindo ciência, arte, cultura, medicina. A gente não está nas redes sociais falando do que realmente importa. A gente está lá falando da Anitta. Então, para que está servindo esse feminismo que está te dando direito social? Você está fazendo o que com o teu direito? Você está usando como? Você está pensando o que da tua vida, mulheres? Vai para a faculdade, vai estudar, vai crescer. Agora, eu fico muito triste da gente ovacionar uma mulher cuja imagem é baseada nas partes íntimas e a gente não está minimamente interessado em saber o que ela tem para dizer. Porque não interessa se a Anitta fala 50 línguas. Ninguém está interessado em saber o que ela pensa. Porque ela conseguiu objetificar tanto o corpo dela que até as imagens dela, se você vê em programa de televisão, o foco é o centro do corpo. Ninguém está interessado em saber o que ela tem para dizer. E eu acho isso muito triste. Que ela tem o que dizer, né? Sim, ela não se posiciona também nesse sentido, né? Mas enfim. Então, vamos chegar na pornografia. Como é que a gente chega na pornografia? A gente já falou sobre a masculinização, né? Nessa nossa tentativa de nos igualar
à força, a gente é empurrada para os lugares mais obscuros, os lugares que a gente mais não aceita nos homens. Então, se para nós o modelo de força é brutalidade e dinheiro, a gente vai querer chegar lá. Então, o que a gente faz? A gente começa a repetir as práticas dos homens, que a gente entende que dá a eles poder. E não é poder social, é poder sobre nós. Então, como que o homem tem poder sobre mim? Desejo. Eu o desejo, o amo, logo preciso me adaptar às suas necessidades. Que conversa é essa? Desde quando a gente entende a humanidade a partir do pênis masculino? Não pode ser assim. E aí eu vou para a pornografia, por quê? Porque eu quero entender o que esse homem gosta tanto. Então, eu entro na pornografia para entender o que ele está vendo, o que ele está achando interessante para eu fazer também. Eu entro na pornografia porque eu sou estimulada por ele. Eu entro na pornografia porque eu começo a colocar na minha cabeça que está tudo bem, que é normal, que é legal. Porque se o homem faz, eu também posso. Uhum. Só que isso é um crime contra nós. A gente está repetindo comportamentos masculinos que a gente condena. E não só a gente, mas a própria escritura. Então, a gente se apoia nesse feminismo para quê? Né? A gente está usando o feminismo sexo radical para dar para quem as coisas? Para nós? Ou a gente continua alimentando o machismo através dos nossos pseudo-direitos? A gente ganhou o direito nessa liberdade sexual de usar os nossos corpos para pegar a doença sexualmente transmissível, para usar os nossos corpos para alimentar mentes doentias, porque a gente não sabe quem é o outro, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. E aí, se eu exponho o meu corpo de maneira a incitá-lo, eu não tenho controle sobre o que ele vai pensar a meu respeito. Ele vai se masturbar pensando no meu decote. Ele vai pegar o meu Instagram e vai ficar rolando lá as minhas fotos, que são todas vulgares e desnecessárias, né? Porque não vou nem entrar nesse mérito, mas ele vai ficar lá rodando o meu Instagram, vendo eu de biquíni, vendo eu de short curto, decote enorme, eu expondo o que eu faço na noitada, né? E por aí vai. Eu não tenho controle sobre a cabeça das pessoas. E tem gente doente por aí, eu não estou mentindo, né? Uhum. Eu não estou falando nenhuma besteira. Então, ao invés de a gente usar esse feminismo para nos vulgarizar e nos objetificar, que é o que a gente está fazendo, a gente devia estar usando, já que a gente se apoia tanto nele, e não vem dizer para mim que minhas conquistas vêm do feminismo, não, porque eu não sou feminista, eu não apoio o feminismo, a raiz do feminismo é a destruição da família, e eu jamais seria a favor disso. Não vem dizer para mim que as minhas conquistas sociais são fruto do feminismo, não, porque eu trabalhei muito, eu enfrentei muito, eu estudei muito para chegar onde eu estou. E se tu se apoia no feminismo que tu vê aí, para dizer que as tuas conquistas vieram de lá, você não sabe nem quem você é. Eita. Você não sabe nem o que você está fazendo nessa terra. Você vai ler tua Bíblia, você vai ver quem Deus diz que você é. Porque tu não precisou do feminismo para estar onde você está, não. Jesus, lá no Novo Testamento, já estava dizendo para você quem você era, já estava mandando você ir e falar a respeito dele por aí. Então, se a tua vida é pautada no que o feminismo diz para você que você é, eu acho que você está entendendo errado. Eu fico brava, eu fico nervosa com esse negócio. Me dá uma licencinha, mas pode continuar mandando cajado aí. Um minutinho eu volto. A gente tem que tomar cuidado porque a gente está se escondendo atrás de uma vitimização inútil. Inútil. Ao invés de ir desbancar machista pela informação. Tem machista pra caramba por aí. Eu não estou negando isso, não. Agora, a gente fica se vitimizando ao invés de estudar para passar num vestibular, ao invés de estudar para chegar em cargos altos numa empresa. Porque a gente consegue. Se vocês olharem em volta, não tem só a Anitta no mundo, não. Tem presidentes de empresas, tem presidentes de países, mulheres. Só que a gente fica se escondendo atrás de uma opressão que a gente nivela tudo
a partir dessa opressão que a gente diz que o machismo não faz, e a gente não tenta romper. A gente precisa romper. E a gente rompe indo ao encontro, indo contra, mostrando que nós não somos peito, bunda e harmonização facial. Nós somos inteligência, a mente de Cristo está em nós. Vocês estão usando o feminismo para se divorciar. Porque o feminismo está dizendo para você que cuidar do outro é uma vergonha. Porque o feminismo está dizendo para você que o prazer de servir o teu marido não é maior do que a tua experimentação sexual no mundo. O que eu mais escuto de mulheres quando eu falo não transa com fulaninho que você vai sair pela primeira vez. Não faz sexo com um cara que você acabou de conhecer. Digo porque já fiz e olha onde eu estou. Catando caco, reconstruindo minha casa. Sabe o que eu escuto dessas mulheres? Ai, mas difícil, né, Vivi? A Alexandra Brandt fez um post esses dias que diz que onde a carne é fraca, ou não, onde a carne é forte, o caráter é fraco. E falta caráter em nós. Falta Não, onde a caráter em carne é nós. fraca, o caráter é fraco. Não, se a tua carne te vence, o teu caráter tá fraco demais. Não, então, onde a carne é fraca, onde a carne é fraca, o caráter, sei lá. Deixa eu abrir acho que a carne, quando ela nos ganha, ela tá fazendo força em cima de nós. E ela faz mesmo. E o nosso caráter precisa ser mais forte que ela. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. É isso. Vocês entenderam o que nós quisemos dizer. Não, mas é mesmo. Eu acabei de olhar aqui. Bom, aí assim, ó, a gente tem que entender também uma coisa importante. A gente não está fazendo aqui uma apologia anti-sexo. Não é isso. Deus criou o sexo. Mas o sexo fora dos planos de Deus gera problema. Sabe? Quando a gente decide, e é uma decisão, consumir pornografia, a gente está subvertendo tudo aquilo que Deus criou para nós através da criação do sexo. Yeah. O pastor Jack fala isso naquele livro que eu trabalhei para vocês, que mudou de nome, Discipulado Masculino, né? Uhum. Ele fala das conexões neurais que se transformam pelo consumo de sexo. As mulheres reais passam a não ser mais tão excitantes. E os homens reais também passam a não ser tão excitantes, porque a gente está assistindo coisas que são absolutamente manipuladas para nossa satisfação. Então, quando a gente alimenta os nossos olhos de sexo, a gente está dizendo para o nosso corpo que o esforço que ele faz para transar com outra pessoa é menos necessário. Porque em 5 minutos eu chego no orgasmo assistindo pornografia. 5 minutinhos. Indo agora, no seu copo, pegando o vibrador que você quiser. É o que eu sempre falo, né? A mulher moderna enlouqueceu porque o pet tem o amor dela, ela está garantida financeiramente no seu trabalho e eu compro o vibrador do tamanho que eu quiser e acabou, não preciso de mais nada. Exatamente. Então, assim, foi Schaefer chamou isso de o salto irracional, né? O salto sem Deus, o salto para a morte, o salto para o escuro. O pastor Kauditz, ele consegue conectar até mesmo o grande índice de homossexualidade atual é resultado do pornô, não é que o mundo virou gay na análise dele, é que o mundo monstrificou-se sexualmente, né? Se a gente está num alto índice de consumo pornográfico, já assistiu de tudo, com todos, sexo 1 a 1, homem, mulher, orgia, zoofilia, pedofilia e tal. Aí, assim, ó, se nada mais te dá prazer, é igual a dose da droga, né? Precisa de uma dose mais forte. Aí chega o dia que você olha ali o pornozinho básico, olha para um lado, olha para o outro, por que não? Entrou, gostou, te deu prazer, veio a dúvida da tua identidade sexual, foi para a prática, talvez, né? Teve a primeira transa homossexual e disse: top. Então, para ele, o mundo não virou gay, o mundo só pornificou-se.
Então, a homossexualidade atual, para ele, ela não é válida, ela não é o cara em crise de identidade por ser homossexual, é o cara pornô. O cara é homossexual por prazer. Tipo assim, e não é que ele é homossexual, é que ele está disposto a qualquer coisa. O que tem para hoje? Sim, isso é verdade. E aí a gente fica pensando nas relações falidas, né? Porque a dor da mulher hoje é não encontrar um príncipe encantado para ela. Só que daí eu faço um questionamento aqui. Se a mulherada lembra do último grande amor da vida que teve. Se lembra e sabe que não deu certo, vai lembrar também que não casou e já transava. Se não casou e já transava, provavelmente um dos dois consumia pornografia. Porque a santificação exige santificação. Yeah. Então, o que está acontecendo também, pastor? As mulheres estão consumindo muita pornografia e os homens estão adorando. Yeah. Estão se juntando e virando uma máquina de destruição emocional um para o outro. A gente está trocando experiências pornográficas. Vamos assistir um filminho aqui para ver o que a gente pode fazer de diferente hoje? Deixa eu falar, eu não vou longe não. Um pastor que era um amigo meu, que eu me afastei por causa de imoralidade sexual, a amizade crescendo, um belo dia ele chegou para aquele, assim, eu estava pregando, ele chegou, tipo, vou casar daqui a alguns anos, né? Pô, vocês são casados. E como é que é? Pode consumir um pornô para se inspirar sexualmente? Aí que ele chegou para mim e falou: ó, teu amigo lá, pastor, perguntou se pode um pornozinho para apimentar a relação. Eu falo bem assim, mano, que mundo enlouquecido, cara. Um pastor sem o padrão, sem um ponto de referência. O que você pode esperar, então, do crente comum, do crente cadeirante, do culto, entendeu? Só vai pro culto para sentar na cadeira e assistir o culto. Se o pastor tá baixando o nível, dizendo que o pornô é um ponto de referência, Jesus do céu, como disse o Cláudio Coimbra aqui, tá difícil, né? É verdade. Mas eu vou me colocar agora no lugar do réu. Eu era essa pessoa. O senhor lembra que a primeira vez que a gente falou disso foi no meio do ano, um pouco antes, que o senhor estava fazendo a redenção das mulheres, na Resista Manipuladora, e o senhor começou a falar de pornografia masculina, e eu falei para o senhor assim, fala de pornografia feminina, fala, por favor, porque isso tem que ser dito, a gente está consumindo. Porque eu fui essa pessoa. E na minha concepção era super normal. Porque a gente está vendo pornografia em todo lugar. É GIF de WhatsApp, é foto de homem pelado que você recebe em grupo. Não é só você assistir um filme específico. Não, é você estimular os seus olhos o dia inteiro para o sexo. Você está hiper sensibilizando os seus olhos para coisas irreais. E aí, quando você chega em casa e tá lá teu marido meio pansudinho, né? A idade já chegou. Você vai olhar para ele e vai falar: meu, eu não quero esse cara. Eu quero aquele lá que eu vi no filme. E aí, você faz o quê? Aí você vai e vai pro sex shop, né? Você vai divorciar, porque agora você pode. Ou você vai fazer pior. Você vai levar o seu marido pro mesmo lugar que você. Vixe. E foi o que eu fiz. Eu levei meu marido pro mesmo lugar que eu tava. A minha sorte é que Deus protege muito meu marido. Então, aquele homem é muito protegido, porque se não fosse, meu filho, eu sei lá. Mas, enfim, me coloco no lugar dessas mulheres que estão crescendo nessa cultura, achando que é normal. Então, o que venho dizer para você nesse momento é: não é normal, pare com esta prática. E, sim, é uma decisão. Quando você estiver lá com vontade de assistir um pornô, botar no YouTube o filmezinho que você quer assistir, você para tudo, decide, se dobra no chão e pede perdão a Deus, implora a ajuda do Espírito Santo. Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Porque eu parei e eu sou a pior das pecadoras, então você vai parar também. Você tá aqui me ouvindo é porque é isso que você quer escutar. Então você toma vergonha na sua cara. É uma decisão.
Você não vem dizer para mim que é milagre de Deus, não, minha filha, porque Deus não vai sair do trono da majestade da glória para vir desligar sua televisão, sua internet. Você tome vergonha na sua cara, você pare com isso, dobra o joelho no chão. Começou a sentir tesão e você tá sozinho em casa, você dobra o joelho no chão e pede, pelo amor de Deus, Deus vem e ajuda. Fogo ele apaga. Agora, ele não vai decidir por você desligar a tua internet, não. Tome vergonha na sua cara. Desculpa, fico nervoso. Então, olha só, alguém colocou até aqui algo interessante, né? Que as irmãs varoa no TikTok dançando ali, né? Então, uma questão que você pincelou aí, que a pornografia não precisa ser explícita. É essa boquinha, é esse TikTokzinho, é do tipo assim, ó, uma coisa vai vulnerabilizando outra. Um abismo vai chamando outro silenciosamente, daqui a pouco você se vê enveredado nessa realidade. Então, olha só, o G1 da Globo.com fez uma matéria dizendo que as brasileiras são as maiores consumidoras de pornografia no mundo. Postei o link aqui nos comentários para depois vocês darem uma olhada. E uma nova pesquisa aqui do Observatório de Games revela que as mulheres são maioria entre os gamers no Brasil. São as maiores consumidoras de videogame já. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Todos nós temos preferências e hobbies. Tudo ok com isso. O excesso sempre é uma matrix. É um chamado a uma fuga, a um quartinho secreto. Eu quero fugir da realidade e vou me esconder aqui nas séries. Vou fazer minha pipoca, pegar minha Coca-Cola e ficar aqui enfurnado na Netflix, ou vou jogar videogame, ou vou... Então, o cuidado que a gente tem que ter como povo de Deus é perceber se o hobby não virou uma fuga da realidade. E por que consumo excessivo de videogame e pornografia, para mim, está linkado? Porque às 3 da manhã, se você joga online, por exemplo, todas as propostas surreais do teu desvio sexual se apresentam a você. Nas propagandas, no tipo assim, caramba, todo mundo dormiu, por que não? Meu filho dormiu, minha esposa dormiu, meu marido dormiu, por que não? Quantas mulheres não entram aqui no meu Instagram clamando por ajuda? Às vezes eu olho e digo, ô louco, uma senhorinha, sei lá, de 55 anos, 60 anos, dizendo, estou presa em pornografia há 2 anos e não consigo. Então, são coisas simples assim, né? Então, nessa pesquisa do Observatório de Games, o consumo maior das mulheres está aqui, ó, no celular. Então, é justamente isso. Por exemplo, a gente teve que intervir numa situação aqui em casa de um dos nossos meninos, e graças a Deus chegamos a tempo, o excesso de game online levou, inevitavelmente, às propagandas de pornografia. E quando ela conseguiu chegar, capturar, tipo, caramba, e repassou para mim, e eu tive que chamar ele num canto e ver se ele já estava envolvido ou se foi, e graças a Deus foi no dia que se apresentou para ele, a gente, com a ajuda de Deus, já conseguiu se a muralha ali e evitar que o menino entrasse num submundo aos 12 anos. Então, quantos de nós adultos não está entrando nesse submundo? Então, de alguma maneira, todo excesso é um chamado à vadiagem. Então, você está vadiando 3 horas da manhã jogando videogame e daqui a pouco as próprias propagandas saltam para você. Aí você diz, por que não? Clicou na propaganda, pornô, já era. Um abraço. Porque, olha só, não vem com essa conversa, não. Quem se converteu foi o nosso espírito. Nosso corpo só se converte quando Jesus voltar. Aleluia, não, eu consigo. Consegue porcaria nenhuma. Dá o primeiro clique, é igual dar a primeira dose ou o primeiro trago. Não tem retorno, não. Não tem esse santão que consiga voltar depois que entrar nesse submundo. Eu sei, eu também já estive lá, estou fora dele há 21 anos, mais ou menos, graças a Deus. Não pretendo voltar, mas também não pretendo medir minha transformação, entende? Deixa eu ver o quanto eu estou transformado, aleluia. Deixa eu chegar perto do fogo para ver se eu vou me queimar. Não preciso ser ignorante a esse ponto.
Mas eu fico feliz. Faça suas últimas considerações para a gente encerrar por hoje. Bom, então eu bato muito nessa tecla do ensino do feminismo para nós, porque ele está em todo lugar. Sim. E nós temos as 3 ondas do feminismo, e essa terceira que a gente está vivendo vai dizer que o sexo livre é empoderamento para nós. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está indo fazer aula de pole dance, a gente está indo em clube de striptease, a gente está aceitando coisas que há pouco tempo atrás a gente não aceitava, né? A gente era contra a Playboy e agora a gente usa o coelhinho da Playboy como símbolo da nossa libertação sexual, e isso é muito perigoso. Então, preciso dizer que a pornografia ela está ligada a problemas psicológicos graves. Todo mundo deve conhecer o Ted Bundy, que foi um cara que estuprou e esquartejou mais de 100 mulheres. E ele deu uma entrevista para o Time, se eu não me engano, falando que ele era assíduo consumidor de pornografia e o que ele praticava com as mulheres fora de casa era o que ele consumia dentro. Então, a gente precisa também se dar conta de que a gente estimula a pedofilia, porque as nossas fantasias sexuais geradas pela pornografia são o coelhinho, aquela... A alunazinha da escola, com meião, a gente está sainha. estimulando os nossos homens a olhar para as nossas crianças com os mesmos olhos que eles olham para nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também é nossa responsabilidade. Poder é responsabilidade, poder não é dominação. A gente precisa olhar para Jesus e entender o que é poder. Enfim, preciso falar de cantares, preciso terminar com o texto bíblico, preciso dizer que a sexualidade feminina ela é absolutamente enaltecida por Salomão. Ele vê a mulher como um doce que ele põe na boca, e isso é belo. E mesmo assim ele nos admoesta. Tem 3 versículos de Cantares que eu vou dizer para vocês lerem depois. Capítulo 2, versículo 7, 3, versículo 5 e 8, versículo 4, que vão dizer exatamente a mesma frase. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Mulheres, por favor, guardem seus corpos. Vocês estão se defraudando, vocês estão destruindo outras pessoas, vocês estão se confundindo, vocês estão nessa curiosidade de saber como é que é, vocês estão experimentando a boca de outras mulheres. Não tem necessidade disso, vocês não são objetos, vocês não são brinquedos, vocês são filhas de Deus, vocês são criação, imagem e semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Tomem consciência disso. E preciso dizer também que o adultério é considerado... A pornografia é considerada adultério, ok? Então, se você é casado e consome pornografia e deseja colocar suas partes íntimas nas partes íntimas da mulher que você está assistindo, você está adulterando. Tem um texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, que vai dizer o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aí, eu dou bronca, mas eu amo também. A mulher de Cantares de Salomão vai dizer para nós o que é amar, como amar. E do versículo 3 ao 7 do capítulo 2, ela vai dizer, peço licença para ler: como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento e saboreio os seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes, seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Esse é o amor verdadeiro, esse é um amor belo, delicado, saboroso e suculento como uma maçã. E para você encontrar esse amor, mulher, se respeite, respeite seu corpo, respeite suas curvas, seja você magrinha ou gordinha, você é gostosa do jeito que você foi criada, e guarde sua gostosura para o seu marido, porque ele merece também.
Né, pastor? Amém. Glória a Deus. Fantástico. Fantástico. Obrigado, viu, irmão? Eu te Sempre agradeço nos muito. edifica e sempre nos desafia a Eu fico crescer muito e a feliz. evoluir. Vou falar Tamo uma coisa junto. pra você. Fale. Planejei já um curso para fazer para sua plataforma, para o CAF. Aham. 8 aulas, 8 encontros para fazer um curso só para mulheres sobre feminilidade radical. Top. Então, vou para Brasília gravar. Me chama que eu vou, tá? Tô brincando, não tô falando sério. Fechado. Tamo junto. Comprem o livro, viu, gente? Comprem o livro de Redenção Familiar, ajuda, porque a gente está aqui se preocupando com vocês. Preocupe-se também conosco e com as pessoas que vão ser ajudadas. Muito obrigada pela atenção, tá? Tamo Beijo junto, a todos gente. aí. Um abraço. Tchau. Tchau.